Bem, o nosso tema de hoje, a Escola Espírita de Magnetismo, é uma proposta, de nós refletirmos sobre algo bastante difícil, que é a construção da história no momento presente. A gente sabe que falar de fatos passados é bastante fácil, porque eles já estão, de alguma maneira, consolidados. Nós já temos os elementos do que aconteceu e como nos ensinam os espíritos na obra de Allan Kardec. É sempre mais fácil nós julgarmos as coisas depois de um tempo passado. Está lá contigo, passamos ontem. Porque no momento em que as coisas estão acontecendo, são muitas as variáveis que interferem e que a gente muitas vezes não presta atenção, de que está acontecendo algo que gerará efeitos futuros, que nós estamos construindo não só o momento presente, mas também o que virá para nós mesmos. Então, nós muitas vezes não nos apercebemos de que, nesse momento, nós fazemos história. Bom, vamos lá. Então, como nós, nesse momento, estamos fazendo história, vamos procurar, dentro do que eu estava falando, refletir, inicialmente, numa lição de como ensinar e como praticar magnetismo espírita. Então, essa orientação não é minha. Essa orientação é do Barão do Poté. E eu acho ela extremamente pertinente. Aliás, para quem já me ouviu falar, sabe o quanto eu sou apaixonada por ele. Então, ele diz assim, socorrerão o homem adoentado através de procedimentos simples e fáceis. Essa é a orientação dele, Simples e fáceis. O que não quer dizer que não sejam complexos, o que não quer dizer que não tenham uma grande gama de conhecimentos extremamente complexos, envolvendo física, química, atuando talvez até um nível de medicina ainda não conhecido. Por detrás de algo aparentemente simples e fácil. Mas ensinar esses procedimentos simples e fáceis. Libertar-se de todo o aparelho imponente. Sejamos simples. Aliás, essa mensagem também já era de Jesus, Sejamos simples. Estejamos ao alcance de todos quando ensinarmos sobre magnetismo, E uma outra questão, que não é só sermos simples, que não é só sermos acessíveis, porque não adianta de nada nós fazermos um curso, um encontro, uma palestra, seja o que for que se pretenda ensinar a alguém, e nos colocarmos numa condição, às vezes, tão distante daquela pessoa, que não sejamos compreendidos. Ou, como eu aprendi há vários anos atrás, numa cidade próxima de onde eu moro, uma cidade bem minúscula lá, que nem sequer no mapa, se nós procurarmos, os amigos portugueses e de outros países aqui da Europa, não vão encontrar no mapa. Uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Pelotas. E lá eu fui, uma determinada ocasião, fazer uma palestra, numa semana espírita, que comemorava o aniversário da casa. E aí eu cheguei, uma pessoa me recebeu, muito bem, por sinal. E, no final do evento, ela disse assim, eu estou muito impressionada com uma coisa. E eu olhei para ela e digo, o que será que foi? E ela me disse assim, eu entendi tudo que você falou do início ao fim. Eu olhei para ela e disse assim, isso não é o que deveria ser? E ela
Mas sabe que essa semana teve um palestrante aqui, foi uma coisa de louco a palestra dele. Eu já fiquei ouvindo, né? De uma palestra, uma coisa de louco a palestra. Uma coisa de louco. Foi uma coisa assim... No Brasil, a expressão coisa de louco, muitas vezes quer dizer assim, algo extraordinário. E eu disse, mas que bom, então. E ela me disse assim, foi espetacular, mas eu não entendi nada até o meio. Depois do meio, ele contou umas histórias bem engraçadas e eu ri bastante. Foi espetacular, foi uma coisa de louco. E eu fiquei pensando, realmente, se eu estivesse na plateia, eu julgaria aquilo uma coisa de louco, no sentido literal da expressão. Porque se eu me sento para ouvir alguém e não compreendo nada do que essa pessoa deseja me ensinar, e depois eu rio de algumas histórias, isso não me acrescentou muita coisa. Então, acho que esse ensinamento do Barão do Potê, a gente tem que ter sempre em mente. Ser simples, né? Ser objetivo e valorizar o tempo, né? O Barão do Potê recomenda que, além de sermos simples, nós também ensinemos com sentimento, né? Com sentimento, e ainda ele enfatiza, né? Ele diz assim, sem nada imponente, e ensine-lhes com a mesma simplicidade de uma mãe terna e sensível. Vocês não os surpreenderão em nenhum ponto. A natureza grava-os no coração. E é aí que nós temos que ter, né, as lições do magnetismo, do espiritismo em nós. Então, procurarmos ensinar, mas também procurarmos ensinar com aquilo que moveu os nossos sentimentos, com aquilo que moveu cada um de nós a estarmos aqui hoje, apesar de todas as dificuldades que possamos ter enfrentado. Cada um sabe das suas, né? E a mesma coisa quando formos trabalhar com qualquer outra pessoa em qualquer outra região, em qualquer outro local, né? A gente lembrar de ser simples e lembrar dessa acolhida materna, porque é semente, né? E qual de nós não tem gravado em si as lembranças que venham da nossa infância, né? Que venham marcadas pelo sentimento. Aliás, é o que nos marca o espírito, não é? Todas as nossas memórias, elas são seletivas, elas existem em função de terem sido marcadas por uma experiência. E, geralmente, essa marca vem com uma marca emocional. Boa ou ruim, aquilo que nós vivenciamos, que nós aprendemos, né, se grava em nós através dos nossos sentimentos. E aí é que a gente tem que lembrar disso. Então, vamos fazer uma pequena visitinha. Como eu falei antes, né? É mais fácil a gente pensar na questão do passado. Então, vamos fazer uma pequena visita à história que hoje nos coloca sentados, unidos aqui nesta sala. É essa história que nos envolve e é a partir dela que nós seguimos. Então, vamos recordar um pouquinho as coisas, né? Eu vou partir da história que nos une a contar de Mesmer, embora se saiba que a questão do espiritismo, tanto do espiritismo, ou melhor falando, né, do magnetismo, que é o nosso tema de hoje, as ideias, os principais fundamentos, eles remontam à mais alta antiguidade. Tá? Eles não são nada criado na nossa história mais recente. Mas nós temos em Mesmer, para a questão do magnetismo, podemos fazer uma comparação com a posição de Kardec para o espiritismo, tá? De ter sido o codificador. Sendo que Mesmer, nessa comparação que eu faço, ele é, na verdade, o iniciador, tá? Do que nós temos atualmente como prática
porque a grande proposta, no meu entendimento, né, de Mesmer, foi de uma ampla divulgação, foi de tirar o magnetismo da condição de ciência oculta, na qual ele se abrigou durante toda a Idade Média, e até chegar, né, ao período de Mesmer, que o traz para onde? Para as academias de medicina. Ele busca esse conhecimento, que na antiguidade estava nos templos, para os grandes iniciados, para os grandes sacerdotes, e traz esse conhecimento, que sobreviveu à Idade Média, dentro, escondido, nas ciências ocultas, e Mesmer vai lá e diz assim: eu vou buscar isso que está oculto e vou trazer à luz e vou trazer para a ciência, porque é o momento em que começa na nossa história como humanidade terrestre a busca pela ciência, né? Começa esse movimento, inclusive a época de Mesmer começa um movimento de humanização da medicina. É na escola de Viena que justamente começa a se questionar as práticas médicas daquela época e a se buscar um tratamento mais humanitário e mais científico, menos supersticioso do que era feito até então. E Mesmer se insere nessa história, justamente trazendo o magnetismo como o remédio. Não mais as sangrias, não mais os vesicatórios, não mais as queimaduras, não mais o uso indiscriminado de vomitatórios e de purgantes, mas um tratamento menos agressivo, um tratamento menos invasivo, ainda que a escola dele tivesse uma prática magnética que produzia alguns efeitos mais intensos e até desagradáveis. Mas, como médico que ele foi, a intenção dele era a busca de um tratamento humanitário. E o que ele admitia? Ele admitia a existência de um fluido universal preenchendo os espaços e servindo como meio de comunicação entre todos os corpos, que qualifica como uma matéria sutil de emanações, etc., etc., etc. Isso, com esse pensamento, ele também se apoia na filosofia de Epicuro, um filósofo da antiguidade. Vocês têm alguma lembrança de conexão dessa escola com algo mais recente que vocês tenham estudado? Livro dos Espíritos. Ouvi alguém cochichar isso. Muito bem, mas não cochiche, fale alto. Tá bem? Se quiser, fale comigo, que não tem problema. Olha só, então, sim, né? Nós já temos aqui uma conexão com a doutrina espírita, que não é Mesmer, quando ele traz isso e ele aprimora essa noção já vinha da antiguidade. Mas vejam, né? Nós falamos do fluido universal, aliás, não somos nós, são os espíritos, né? Kardec questiona e eles referendam muitos conhecimentos que nós encontramos na filosofia, nas ciências ocultas, na qual estava o magnetismo. Então, nós encontramos muitas bases doutrinárias nessas fontes, em que Kardec questiona muita coisa, e muita coisa os espíritos referendam, outras tantas eles explicam, e muitas outras eles acrescentam a esses conhecimentos que nós vamos fazer. Então, eu convido vocês a fazerem esse exercício comigo, tá bem? Vamos ir encontrando as coisas. Encontramos o fluido cósmico, né? Base de tudo. Bem, as três principais escolas, então, nós falamos de Mesmer, depois a segunda, que historicamente vamos reconhecer, vai ser a escola de Puysegur. Puysegur vai reconhecer uma ação física na qual a alma interfere pelo poder da vontade e pelas práticas que somente a experiência nos faz reconhecer. Ele não se baseou em nenhum filósofo, ele se baseou na observação. Ele não tem uma fonte cravada
em um pensador antigo. Ele tem uma fonte cravada na observação dos fatos. Essa recomendação vocês também encontram? Sim, né? Baseado na observação, né? O segundo também é um ciclo de esmero. Sim, também. Tá? Só que ele crava exclusivamente na observação. E aí, por seguro, vai mais adiante, né? Ele vai ser quem vai nos falar sobre sonambulismo, certo? Onde mais se fala sobre sonambulismo? Livro dos Espíritos. Qual é o capítulo mesmo? Emancipação da alma. O que nós vamos encontrar no capítulo da emancipação da alma? Nós vamos encontrar como se trabalha com magnetismo, aliás, como se trabalha com sonambulismo, como se produz, como se educa um sonâmbulo, como se tira alguém do estado de sonambulismo, como se explora a experiência com o sonâmbulo. Nós encontramos isso no Livro dos Espíritos? Não. Não, nós não encontramos isso. O que nós encontramos no capítulo da emancipação da alma? Aquilo que os magnetizadores não conheciam. Kardec questiona lá o que produz, como se explica aqueles fenômenos. Porque a gente vai ver mais adiante as teorias que os magnetizadores criaram, o que eles pensavam, como eles explicavam ou tentavam explicar esses fenômenos, e como Kardec, questionando os espíritos, recebe deles uma explicação a respeito. E se essas explicações coincidem ou não coincidem com as escolas que nós tínhamos anteriormente. Vamos fazer esse exercício? Então, vamos lá. Mais adiante um pouquinho, a gente vai ter a chamada escola espiritualista. Lembram-se também de algum local onde existe uma referência? Aqui é necessário se fazer uma distinção entre espiritualismo e espiritismo? Eles falam, inclusive, as três principais definições da alma, de espiritualismo. Perfeito, exatamente. Então, nós vamos encontrar na introdução do Livro dos Espíritos Kardec fazendo também a proposta de o que é espiritualismo, o que era a proposta espírita. E na história do magnetismo, nós temos também a escola espiritualista, que ainda não é a escola espírita, porque Kardec faz a distinção. E ele não estava fazendo essa distinção para nos distinguir somente das pessoas que são católicas, das pessoas que são... E nem é nos distinguir no sentido de nos separar, por favor, vamos esclarecer. Sei que temos iniciantes. É no sentido de que fosse uma coisa bem característica. Kardec diz que nós todos pertencemos ao ramo do espiritualismo. No entanto, temos algumas particularidades que nos tornam espíritas. E ele criou essa palavra e sofreu por ter escrito isso, não foi algo bem aceito pela questão da gramática e do purismo da língua francesa. Não foi algo que passou assim em brancas nuvens, embora fosse apenas uma palavra que ele criou para designar, olha, espírita pertence ao grande ramo das filosofias espiritualistas, tanto que diz no Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. No entanto, por determinadas ideias e práticas, nós somos uma variante, nós somos espíritas. Então, isso já vinha, isso também fazia parte da sua vivência como magnetizador, porque havia a chamada escola espiritualista. E o que essa escola espiritualista dizia? Pretendem que tudo depende da vontade. Após ter estabelecido uma ligação para determinar e fixar sua atenção, eles acreditam não haver mais a necessidade do toque. Eles agem pelo pensamento, pela intenção, pela oração e outras ideias. Temos essas ideias ainda hoje?
100% assim? Não. Né? Mantemos algumas coisas deste pensamento, mas não o mantemos 100%. No entanto, a gente pode identificar que, no momento presente, nós ainda fazemos essa mesma discussão, o que mostra o quanto a nossa evolução realmente é lenta, porque nós ainda discutimos se existe validade ou não ao uso de técnicas. E o toque era a técnica. Tá? Era uma das técnicas muito empregadas pelos magnetizadores. O toque direto do magnetizador no paciente. Era algo muito frequente, tanto que alguns usavam, inclusive, um ímã para não tocar diretamente pele com pele, né? Para evitar alguma conotação diferente. Então, vejam, nós temos aqui mais alguma coisa. Nós temos a questão da vontade, que se mantém no pensamento espírita com relação ao magnetismo. Temos a questão do pensamento, sim. A intenção, sim. A oração, sim. Mas Kardec faz inúmeras referências, melhor dizendo, ao uso de técnicas, né? Especialmente na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns, tá? Em que ele dá algumas dicas bem práticas. Bem, modificações. Todas essas escolas, elas evoluíram, elas sofreram transformações, modificações, faz parte do crescimento. Tá? Se nós descobrimos uma coisa e essa coisa não evolui, algo há, porque a lei é de evolução. Tá? Então, o que ocorreu? Essa escola espiritualista, ela trouxe uma grande vantagem ao magnetismo. Porque o que ocorreu com ela? As crises assustadoras que ocorriam tanto na escola de Mesmer quanto de Puigsegur, com a prática do magnetismo, elas cessaram quase que totalmente. Tá? A tosse, o soluço, as risadas imoderadas, que eram frequentes nos tratamentos, começam a diminuir, tá? E eles aprendem como fazê-las cessar de uma maneira bem fácil, tá? De acalmá-las com facilidade. Eles dominam. Se nós compararmos o magnetismo a um medicamento, poderíamos dizer que eles aprendem a diminuir os efeitos colaterais do magnetismo. Tá? E eles nos deixam essa grande contribuição que Kardec não desprezou, embora não tenha acolhido 100%. Tá? Então, quais eram as diferenças que haviam entre esses pensamentos? Uns pretendiam que os gestos executados, sem serem acompanhados da vontade de agir, e mesmo com uma vontade contrária, não eram menos magnéticos e produziriam os efeitos costumeiros. Tá? Então, prendiam-se exclusivamente nas técnicas. Tá? Se eu executasse a técnica com perfeição, não importava onde estava o meu pensamento, nem onde estivesse a minha intenção, não haveria nenhum problema. O efeito se produziria. Tá? Já outros acreditavam que a vontade de agir deveria acompanhar os gestos e que, sem aqueles, seria impotente. Tá? Precisaria ter os gestos, as técnicas, aliados, né, a uma condição interior. Sou eu que estou pisando no fio? Está dando problema ali? Não. Socorro, Jorge. Ah, pronto. Viu só? Magnetismo puro, não é, Jacó? Força da palavra. Está lá, parou. Muito bem. Outros acreditavam que a vontade de agir devia acompanhar os gestos e, sem ela, aqueles seriam impotentes. E havia mesmo quem olhasse os gestos como inúteis. Isso existe hoje? Pois é, existia naquele tempo. Ao desenvolvimento do magnetismo, e não os viam senão como um meio mecânico, apto para fixar a atenção do magnetizador e sustentar a sua vontade, a qual era sensato reconhecer como a única causa dos fenômenos.
nós ficamos no meio termo ou eu estou enganada? Kardec, no Livro dos Espíritos e na sua obra, fica na aliança entre os gestos, entre as técnicas e o interior humano? A questão do desenvolvimento pessoal do magnetizador, da sua intenção? Identifico aí? Sim? Tá bem, então estamos de acordo, vamos em frente. Bem, agora vamos ver um pouquinho mais detalhadamente como cada uma dessas escolas operava, tá bem? Na escola de Mesmer, os efeitos mais frequentes sobre quem era magnetizado eram dores vagas por todo o corpo, sobretudo cabeça e estômago. Lembram, né, que ele utilizava muito magnetizar usando essa região aqui, né, do epigástrico, aqui das costelas, utilizando também uma mão nas costas ou sobre a cabeça. Ele movimentava as energias dessa forma. Lembram disso, né? Bem, então isso produzia essas dores vagas por todo o corpo, sobretudo cabeça e estômago. Observava-se no trabalho, né, o aumento ou a supressão da transpiração cutânea, palpitações, sufocações momentâneas, algumas vezes uma exaltação moral. O que é essa exaltação moral, que frequentemente a gente vê os magnetizadores clássicos falarem? Aquelas questões da sensibilidade humana que se potencializam. Já poderia ser também, a gente sabe que Kardec vai utilizar isso para desvendar um outro campo, não é? Mas desde Mesmer, a gente nota que os magnetizadores já falavam dessa exaltação moral, que eles tratavam como crise e não analisavam. Tá? E um sentimento vivo de bem-estar. O sistema nervoso parecia o mais afetado. Os órgãos dos sentidos experimentavam modificações estranhas. É aquela história, né? Ponho um livro sobre a perna e peço que o magnetizado, em estado de sonambulismo, diga o que tem nessa página. Isso é essa modificação, né, estranha, que depois, lá mais a época do Dupotet, vão chamar transposição dos sentidos. E a gente vai falar disso mais adiante. Por exemplo, zumbidos nos ouvidos, vertigens, algumas vezes uma espécie de sonolência, com uma característica particular que é essa que eu exemplifiquei. E isso eles faziam crescer até chegar às convulsões. O objetivo dos magnetizadores e de Mesmer era produzir as convulsões, produzir as chamadas crises magnéticas. Como esta crise era habitualmente o desfecho dos efeitos produzidos, tinham-na como o objetivo da ação magnética e como o meio empregado pela natureza para curar. Então, eles acreditavam que, produzindo-se essa crise, produzia-se também a cura. E que a cura estava na crise. Esse era o pensamento. As convulsões eram assustadoras por sua força e duração. Os doentes em crise eram imediatamente transportados para uma sala vizinha, chamada por causa de sua destinação como sala das crises. Os doentes submetidos a uma ação idêntica gargalhavam ou desfaziam-se em lágrimas, eram impelidos frequentemente uns na direção dos outros por movimento de irresistível simpatia, testemunhavam-se a mais viva afeição, mas o mais surpreendente era a influência prodigiosa do magnetizador sobre os enfermos. Um sinal de sua vontade suscitava ou acalmava as convulsões, comandava o amor ou o ódio, e sua varinha parecia um instrumento mágico ao qual obedeciam as almas e os corpos. Vejam bem, ele usava uma varinha. Ele magnetizava usando uma varinha de ferro. Depois, lá bem no final da vida,
Ele próprio modifica as suas práticas, né? Isso é o trabalho de quem tem a mente aberta. Eu vou estudando, experimentando, melhorando. Entre erros e acertos é que se dá a nossa evolução, e assim é com tudo. Então, ao final da vida, Mesmer já deixa lá nos seus aforismos, e se pode perceber, que considerem-se, um texto dele, né? Considerem-se como um ímã. Quer dizer, nós, magnetizadores, nos consideremos como um ímã. Como um ímã cujos braços e, sobretudo, as mãos são os dois polos, negativo e positivo, né? Em seguida, toquem um doente colocando-lhe uma mão sobre as costas e a outra em oposição sobre o estômago. Imaginem que um fluido magnético circula de uma mão a outra, atravessando o corpo do doente. Vocês poderão variar essa posição, colocando uma mão sobre a cabeça e a outra sobre o estômago, continuando com a mesma intenção, a mesma vontade de fazer o bem. A circulação de uma mão a outra continuará. A cabeça e o estômago são as partes do corpo onde desemboca a maior quantidade de nervos. Mais adiante vai se falar da função dos plexos e das recargas, né, como sendo estes pontos do corpo, da anatomia magnética, como sendo as grandes baterias do corpo humano, né, onde se concentram maior quantidade de fluidos. Desemboca a maior quantidade de nervos. Por isso, são os lugares onde se carrega mais a ação. O atrito não é necessário. Já não fazia mais. É suficiente tocar com atenção, procurando reconhecer uma impressão de calor na cavidade das mãos. Já não mais tinas, já não mais varinhas. Já há uma mudança, embora ele ainda, com esse mesmo procedimento, produzisse os mesmos fenômenos. Isso não lembra a vocês alguma coisa de uma história muito nossa conhecida, de que se utilizou vários instrumentos para se testar? No início da cirurgia espírita tinha as mesas girantes, depois foram evoluindo, né? Até se chegar à psicografia, que se usa a mão direto. Sim. Pois é, nada vem do acaso, né? Não é isso que se diz? O acaso nada produz, mas a história sim. A reprodução de experiência, sim. Então, vamos lá. Puigsegur, ele vai trabalhar, como a gente falou, o estado sonambúlico, e ele diz que esse estado exige grandes precauções, que não é necessário sobrecarregar o sonâmbulo de perguntas, mas sim deixá-lo tomar conhecimento do seu estado. Se o enfermo estremecer ou tiver leves movimentos convulsivos, é preciso imediatamente cessar sua primeira ação para que não se ocupe apenas em acalmar seus sofrimentos. Então já há uma outra preocupação, né? Puigsegur, sabe-se, né? Isso, magnetizadores como Dupotet e outros reconhecem que provavelmente Mesmer sim conhecia o estado sonambúlico, embora não tenha escrito sobre isso. Porque ele é um fenômeno que faz parte, ele é um dos efeitos da prática do magnetismo, né? Então, Puigsegur já tem essa preocupação em não acrescentar sofrimento desnecessário. Ele vai falar dos graus de sonambulismo, né? Que vai desvendar aquele efeito do magnetismo, de dar aquele sono, né? De ser tão bom dormir depois de uma sessão de magnetismo, né? De que as pessoas são beneficiadas, que ele tem esse efeito sonífero. Então, um simples cochilo, em que essa pessoa vai ouvir a todos, né? E não está completamente dentro do estado magnético, seria um estado de meia crise, e que isso também é favorável à saúde, porque os magnetizadores empregavam o sonambulismo até então voltado à saúde, certo?
procuravam colocar o próprio magnetizado nesse estado para que ele visse o seu organismo, né? Depois a gente vai ter aqueles magnetizadores médicos que já usavam, alguns sonâmbulos, como hoje se usam os exames de imagem. Mas aqui ele já vai colocar que nem mesmo o estado sonambúlico é necessário para que a ação do magnetismo produza efeitos sobre a saúde de uma pessoa. Tá? Se o objetivo é auxiliar alguém com uma enfermidade orgânica, não era necessária nem a crise convulsiva, nem era necessário um estado sonambúlico completo. Tá? E Puigsegur também vai dizer assim, é preciso encontrar vai defender essa ideia, né? Não são palavras dele, mas são ideias que ele defendia. É preciso encontrar um grande propósito a cumprir. E isso se fará, dizia ele, reconhecendo-se em si um princípio espiritual emanado do Criador do Universo. Conhecem também alguma expressão semelhante? Conhecemos, né? Isso já dizia Puigsegur, né? Um princípio espiritual emanado do Criador do Universo. É preciso ter, né? Ele diz assim, encontrar um grande propósito, isso fará reconhecendo, ou seja, reconhecendo que somos um ser espiritual. É isso que, traduzindo para a linguagem hoje da escola espírita, se diria. O magnetizador precisa se reconhecer como um ser espiritual, assim como um ser espiritual é o seu atendido. Certo? Que o fará sentir a necessidade de satisfação contínua de sua alma. Satisfação contínua de sua alma. O que é isso? O que é que nos traz satisfação de alma? O amor com que se faz as coisas, sim. Que mais? Viver pelo bem. Que mais? Servir ao próximo, ser grato. E principalmente vermos que tudo isso é eficiente. Que isso foi feito. Eu não sou grata simplesmente porque eu fiz o bem. Mas eu sou grata por ver que, de fato, o bem foi feito. Não se trata de eu crer que estou fazendo o bem, se trata de eu saber que estou fazendo o bem, de eu ter um retorno com relação a isso. Para aqueles que estão me conhecendo agora, quando me apresentam, eu também costumo fazer um acréscimo na apresentação. Eu sou a pessoa que odiava trabalhar em salas de passes. E no Brasil eu digo um pouco mais, que eu não sou passista e não faço tipo de formação de passista de jeito nenhum, porque isso é de escola de samba e, embora sendo brasileira, eu não sei sambar. Então, eu não sei fazer formação de passista e eu não sou, e, de fato, enquanto antes da fundação da Sociedade de Estudos Espíritas Vidas, a qual eu faço parte, com um grande amigo e uma pessoa a quem eu sou muito grata, né, que me auxiliou imenso, como dizem aqui em Portugal, eu disse para essa pessoa, né, o seu Abraão, alguém que me ajudou realmente muito, e eu disse para ele um dia, digo, seu Abraão, o senhor pode me colocar em qualquer local a trabalhar, mas não me ponha a dar passes, porque eu não gosto. Eu não me sinto bem fazendo isso. E ele me olhou e disse, por que, Ana? Eu disse, eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem em saber, eu não sei o que é que aquela pessoa que para na minha frente deseja, eu não sei por que ela está aqui. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Mas você faz uma prece e o resto é com Deus. Eu digo, tá bem, seu Abraão, eu lhe admiro muito, mas nesse ponto nós não vamos concordar. Eu não consigo fazer isso. Então, o senhor faça o seguinte, o senhor me coloque a chamar na fila, que eu vou me sentir muito melhor. E como nós éramos e somos grandes amigos, eu fui agraciada com a possibilidade de chamar para a fila do passe. E é passe mesmo, não era magnetismo, né?
Bem, ou pelo menos era um magnetismo muito iniciante, muito principiante. Então, nós temos que ter essa noção, né, que já não é, e que Kardec vai recepcionar, que os espíritos irão referendar. Sim, somos seres espirituais. Sim, há um princípio espiritual. Eles vão evoluir esse conceito de princípio espiritual. Isto é o início do Livro dos Espíritos. Estou errada? Capítulo 2, estou certa? Muito bem. Então, emanado do Criador do Universo, que o fará sentir a necessidade de satisfação contínua de sua alma, que do mesmo modo que o princípio se compraz no bem, na ordem e na verdade. Então, aí está a satisfação da alma, né, para Puigsegur. Se comprazer no bem, na ordem e naquilo que é a verdade. Porque se não for verdade, não é bem, né? Aliás, a verdade como virtude, ela está sempre acompanhada, né? Ela sempre acompanha aquilo que realmente é virtude, porque se não for verdadeira, 5 minutos, não vai dar. Não é possível. Então, essa convicção íntima aumenta muito o poder de fazer o bem. Eu falo demais. Ele notou que os enfermos que não tombavam em crises eram curados mais rápidos do que aqueles que tombavam. E, em consequência dessas numerosas observações, acreditou poder estabelecer, contrariando seu mestre, que as convulsões eram um estado contrário à natureza. Então, vejam, ele se opôs a Mesmer nesse ponto. Que, bem longe de servir à cura das doenças, a elas se opunham sensivelmente, e que, enfim, devia-se procurar mais acalmá-las quando surgissem do que fazê-las nascer. Então, ele faz a grande mudança. Eles também divergiam de métodos. Uns pretendiam que os gestos executados, sem serem acompanhados da vontade de agir, e mesmo contra, que a gente já falou, não eram menos magnéticos e produziriam. Outros, a vontade, né, que a gente já viu, o meio termo. E a posição, aqui no caso do Dupotet, de que esses gestos também foram importantes na formação e na base dos tratamentos e das experiências de Puigsegur. Então, vamos ver. Principais mudanças e práticas. Começa um atendimento mais distante do magnetizado. Esse passe à distância não é assim, eu aqui em Porto e um magnetizador lá em Pelotas. Não é a isso que está se referindo. É a distância física. Eu aqui e a Tereza. Então, eu não preciso tocar dessa forma na Tereza. Eu posso ficar um pouco, a minha mão um pouquinho próxima, sem tocar diretamente. E também, né, Puigsegur usou como experiência com pessoas jovens e saudáveis, com homens. Né? Bem, na escola espiritualista, nós vamos ter como principal autor Deleuze, também conhecido de todos. Né? Ele exigia que o magnetizador tivesse as chamadas virtudes teológicas, que fosse uma pessoa que tivesse fé, esperança e caridade. Que também tivesse compromisso, houvesse o compromisso entre o magnetizador e o magnetizado. E que houvesse um mínimo de testemunhas nas práticas de magnetismo. E que essas testemunhas todas acreditassem no que estava sendo feito. E que o paciente precisava crer e ter esperança para que isso potencializasse a ação do magnetismo. Também aí Kardec vai recepcionar, os espíritos irão recepcionar parcialmente essa escola. Reafirmando a questão do desenvolvimento pessoal, a questão das virtudes, mas não sendo tão importante que o atendido creia. A prática. Após estar recolhido, ele prendia os polegares, e aqui eu vou passar, porque eu acredito que vocês saibam, e a Lígia já me faz 4 dedos. Então, só? Meu Deus, então vai mais ligeiro ainda. Aqui também é a questão da prática, eu deixo à disposição de quem quiser saber como era. Algumas críticas, Ou seja, qual é o balanço
que o Dupotet faz sobre essas escolas. A crítica no sentido de o que deveria ser repensado, a questão da padronização, né? Os passes que vocês devem fazer estão registrados com uma atenção minuciosa. Parece-me que não terão senão que girar a manivela para obter o sonambulismo com todas as suas maravilhas e que lhes bastará um pouco de memória, de paciência e de resignação para ser um bom magnetizador. Guardem-se de crer nisso, porque precisa muito mais. Então, nisso também, né, a gente já tem aqui o pensamento do Dupotet, que já está bem próximo, exatamente dentro do mesmo século de Kardec, e também isso a gente vai ver que é recepcionado no pensamento do Kardec, porque ele não fala, ele fala das técnicas, ele fala de tudo isso, mas ele não dá fórmulas. Magnetismo não tem fórmulas. Acabou? Então acabou. Tá? Vou passar bem aqui assim só. Qual era a resposta da ciência? Só para 1 minuto só mais, tá, Lígia? A resposta da ciência. A ciência da época procurou no sonambulismo natural a depravação de um dos 4 humores fundamentais, porque a ciência toda se baseava nos humores do corpo. Tá? Acreditou-se reconhecer a causa na tensão, na rigidez das fibras do cérebro, mas nada disso explicava. Tá? Tudo isso eram teorias. Tá? E a escola espírita vai nos trazer outras explicações, tá? Não só com relação ao sonambulismo, que está lá na emancipação, mas também vai nos trazer a questão do perispírito, tá? A questão da substituição das moléculas, vai nos trazer a explicação dos fenômenos do sonambulismo, vai nos trazer a mediunidade, vai nos trazer a questão da obsessão e do uso do magnetismo, e Kardec não usa. Me permitam que eu só vou ler aqui para encerrar. Ele não usa a expressão magnetismo espírita. Ele usa a expressão magnetizador espírita. E ele faz isso na Revista Espírita de 1862, no artigo que fala de causas da obsessão e os meios de combatê-la. E aqui ele diz assim, e esse é o encerramento. Aliás, compreende-se que o poder da ação fluídica não só está na razão da força da vontade, mas, sobretudo, na qualidade do fluido introduzido. Ixi, nossa. Bom, vai para o resumo. Já disse aonde estava, né? Então, Kardec não vai falar de intenção, de vontade somente, ele vai falar de qualidade de fluidos, coisa que eu não encontrei em outro magnetizador. A qualidade do fluido. E ele vai dizer nesse mesmo texto aí, né, que a força da vontade é para a introdução dos fluidos, tá? Para que ele chegue ao corpo do magnetizado ou ao seu perispírito. Tá? E isso vai acontecer também conforme a qualidade. Que isso também depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Tá? Isso é literal. Ele vai falar magnetizador comum e magnetizador espírita. E ele diz que o magnetizador comum, numa situação de processo obsessivo, agiria de uma forma maquinal, pensando no corpo, né? E que o magnetizador espírita vai ser aquele que atua com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não o sonambulismo ou a cura orgânica, mas os efeitos que ele descreve na parte acima, em que ele diz, nesse mesmo texto, que a ação magnética produzida pelo magnetizador espírita é a substituição fluídica e o desprendimento da ação de outro. E a Lígia fez assim para mim e eu faço assim para vocês. Gente, muitíssimo obrigada.